Boas amados, aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa, o nosso tempo com o nosso grande Deus. Estamos em Josué, capítulo 4. Hoje vamos olhar desde o versículo 15 até ao versículo 1 do capítulo 5. Pois é, estamos numa história muito importante para o povo de Israel e certamente muito importante para nós, a Igreja do Senhor. Não é? Aprendemos princípios acerca destas histórias que se aplicam ao nosso dia-a-dia hoje, enquanto Igreja. O primeiro princípio, ou a primeira grande lição que eu aprendo nesta hora silenciosa, vai desde o versículo 15 até o versículo 18. Parece que não há nada de especial naquilo que observo nestes versículos, mas é algo interessante e que se aplica aos nossos dias. É o facto dos sacerdotes terem ficado no meio do rio, enquanto ele está seco, não é assim? Terem ficado, não é? E terem visto uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro lado, e terem permanecido ali até que todo o povo passasse. Agora, nós estamos a falar de 2 milhões de pessoas. Certamente esta passagem deve ter durado 2 dias, não sei. Mas eram muitas pessoas. Estamos a falar de crianças, estamos a falar de animais também, estamos a falar de todas as coisas que as pessoas tinham. Tudo teve que atravessar. Então demorou algum tempo. E estes sacerdotes permaneceram ali, assim, no meio do rio. Até que toda a gente passou. Os 12 homens foram lá buscar as 12 pedras. Josué também foi lá e construiu uma coluna de pedras no meio do rio. Então, todas estas coisas foram acontecendo. Não é? Até que tudo terminou e Deus então mandou a Josué que ordenasse aos sacerdotes que se retirassem do meio do Jordão. E quando eles chegaram à terra, Deus fez com que as águas voltassem ao normal. Agora, isto parece que não tem nada de interessante, mas a verdade é que, para mim, estes homens tiveram uma grande fé. Vocês podem imaginar o que é ter ficado todo o tempo ali? Uma coisa era passei, já está, estou safo. Outra coisa era ter ficado todo o tempo no meio do rio. Não há dúvida, estes homens tinham uma grande confiança em Deus, de que Deus só iria fazer com que aquelas águas voltassem ao normal quando eles estivessem fora do rio. Então eles permaneceram certamente com grande confiança. Não estou a dizer que como homem eles não tenham duvidado ou eles não tenham, vamos dizer assim, tido algum certo medo da circunstância, mas tenho a certeza que eles estavam a confiar que Deus, que abriu o rio, era o Deus que queria fazer o rio voltar quando todos pudessem passar. Não é? Então isto traz lições para as nossas vidas. Eu coloquei-me a pensar quando é que eu sou chamado a ter uma fé assim. Sabe, estes homens mostraram fé numa espera. Eles tiveram que esperar que todas as pessoas passassem, que todas as coisas estivessem feitas, para que eles pudessem estar do outro lado. Não é? Para que eles estivessem em terra firme. Não é? E muitas vezes nós, os momentos mais difíceis de exercermos a nossa fé, é quando temos que esperar. Quando Deus faz-nos esperar que Ele faça alguma coisa. Que Ele possa agir. Então eu aprendo com estes homens, não é? Que eu devo, não é assim, ter fé, sempre. Até mesmo nas situações mais difíceis, nas circunstâncias mais complicadas, não é? E principalmente quando tenho que esperar que Deus possa agir. Além disso, uma outra lição que eu aprendo vai desde o versículo 19 até o versículo 23. Assim, aqui temos a resposta. Nós já sabíamos, não é? Porque Deus já tinha dito a Josué, Josué já tinha dito aos 12 homens, mas agora é o momento de dizer a toda a nação a razão pela qual aquelas 12 pedras tinham que ficar ali em Gilgal. E a razão era simples: comunicar à próxima geração que Deus tinha feito aquele milagre, que Deus tinha agido de uma forma poderosa no meio deles. Agora, isto também parece que não ser nada de interessante, é simplesmente um memorial, um recordatório, para que eles se lembrem do que aconteceu naquele lugar, mas não. Quando nós entramos no livro de Juízes, nós percebemos da gravidade de ter falhado com este mandamento de Deus, de não transmitir aos filhos aquilo que Deus fez e aquilo que Deus é. Certamente há pais dentro da nossa igreja e fora, nas outras igrejas, que podem dar testemunho disto. O facto de não terem feito aquilo que Deus pediu deles, de transmitirem aos filhos a verdade, de ensinar-lhes aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus quer deles, e aquilo que eles são, aquilo que eles precisam, assim, segundo as Escrituras. Porque eles falharam
provavelmente, estes filhos agora andam em caminhos maus, como a geração que veio depois de Josué. Aliás, o capítulo 2 de Juízes é a demonstração de que quando eu e tu não fazemos aquilo que Deus pede de nós em relação aos nossos filhos, assim, os nossos filhos vão se tornar como os filhos do tempo dos juízes. Assim, cada um fazia o que bem lhe parecia, toda a gente se tinha esquecido de Deus. Aliás, o testemunho é mesmo de que essa geração não se lembrou daquilo que Deus fez. Não é? E então começaram a adorar outros deuses, apegaram-se às coisas do mundo, assim, seguiram as nações que estavam à sua volta e esqueceram-se completamente de Deus. E nós sabemos que o tempo dos juízes é um tempo terrível, onde Deus abandonava o seu povo e onde eles sofriam por causa do pecado que eles traziam para dentro da nação. Essa é a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos é de que quando Deus faz alguma coisa, Deus sempre faz primeiro para evangelismo interno e depois para evangelismo externo. Assim, sabem, ao longo da história, os grandes avivamentos sempre começaram dentro para fora. Assim, e é o que está a acontecer aqui. Assim, Deus fez uma obra incrível e trouxe grande temor ao seu povo. E Deus queria que esse temor passasse às futuras gerações. Então, dentro da nossa igreja, se Deus vai fazer alguma coisa, em primeiro lugar, Ele vai fazer nos nossos corações para que nós passemos isso aos nossos filhos. Isso chama-se o evangelismo interno. Os descrentes, os pequenos descrentes que nós temos dentro da nossa igreja, que precisam de ouvir acerca do nosso Deus. Esse Deus que mudou a nossa vida, que tocou o nosso coração, que nos fez arrepender dos nossos pecados, que nos transportou da morte para a vida, das trevas para a luz. Esse Deus nós temos que transmitir aos nossos filhos, dizer-lhes que Ele tem graça e amor suficiente para salvar a alma deles. Aliás, eu sou daqueles que acredita que Deus trouxe a Lorena para dentro desta família com o propósito de que a Lorena possa ouvir o Evangelho e provavelmente ser salva. Agora, um outro aspecto, não é, que nós vimos dentro desta lição é o evangelismo externo. Não é? Deus não quer simplesmente fazer um trabalho dentro da nossa igreja, ainda que isso seja prioritário, seja o primeiro, mas Deus quer que aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz seja conhecido por aqueles que não o conhecem. Não é? No versículo 24 e no versículo 1 Josué mostra-nos que a intenção de Deus é que todos os povos, todas as nações saibam que a mão de Deus fez todas aquelas coisas. Aliás, quando iniciamos o capítulo 5, é muito claro o discurso de Josué. Não é? As pessoas, os reis dos amorreus, os reis dos cananeus, todos eles souberam o que tinha acontecido e diz que o coração deles desmaiou. Diz que já não havia mais alento. Nós podemos resumir nisto, houve um grande temor no coração. O trágico no meio desta história é que este temor não se tornou num arrependimento dos seus pecados e em conversão para com Deus. Como Raabe. Na verdade, estes reis ficaram como Faraó no Egito. Assim, eles temeram no início, mas depois isso tornou-se em orgulho, em arrogância. Então fez com que eles rejeitassem assim, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Não é? E então eles caíram na morte, não é? Porque foram contra Deus. Estas são as lições que eu aprendo nesta oração silenciosa, que são muito importantes para nós, não é? Como igreja, como família. Vamos viver em fé, todos aqueles que estamos à espera que Deus faça alguma coisa, que Deus possa intervir em alguma situação, vamos crer nele. Como os sacerdotes ficaram ali no meio do rio à espera que todas as pessoas passassem. Além disso, vamos transmitir aos nossos filhos a verdade de Deus. E em terceiro lugar, assim, vamos lembrar-nos que quando Deus faz alguma coisa, quando Deus for agir, assim, Ele vai agir nos nossos corações para que nós possamos evangelizar os nossos filhos e possamos evangelizar o mundo. Que Deus nos abençoe a todos e que tenham todos um ótimo dia.